Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, tá chegando agora, se inscreva aí no canal para você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. E também deixa o seu like aí, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, ajuda o YouTube a recomendar os vídeos que eu posto, porque por ser um assunto um pouco mais pesado, ele não recomenda tanto assim. Então eu conto com o seu like para ajudar na recomendação do canal. Eu peço também que você me siga no meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Se você me seguir lá e me mandar uma mensagem, eu vou te responder na hora. Então se você quer ter uma interação comigo, me segue lá no meu Instagram. O caso de hoje, ele foi uma indicação de um inscrita, então muito obrigado a você que mandou essa indicação de vídeo aí. Se não fosse por você, eu não ia estar postando esse caso aqui. Digamos que você acabou de comprar uma casa e você está muito feliz com o seu imóvel novo e vai até o seu porão. Chegando no seu porão, você começa a sentir um fedor horrível, um cheiro destrutivo, um cheiro muito forte. E você percebe que esse cheiro está vindo de um tambor que está lá. O que você faria? Você fecharia o porão e seguiria a vida como se não tivesse visto nada? Ou você iria até esse tambor? Isso aconteceu com um senhor morador de Jericó, que é um povoado ali do condado de Nassau, nos Estados Unidos. Ele foi até o seu porão, encontrou esse tambor que estava com esse cheiro horrível e ele resolveu abrir o tambor. E quando ele abriu, ele viu algo horrível. No dia 2 de setembro de 1999, a polícia do condado de Nassau recebe uma ligação. Um senhor morador de Jericó acaba de dizer que encontrou um tambor com algo que parece ser um corpo. Eu digo que parece ser um corpo porque não dava muito bem para identificar o que era. Era um amontoado de coisas e entre essas coisas dava para ver que tinha uma mão e um sapato ali. Os investigadores Robert Edwards e Brian Parpan vão até o lugar. O Brian falou que quando ele chegou perto desse tambor, o cheiro era tão horrível que ele quase caiu para trás. Então eles vão, olham o tambor e veem que realmente tem algo que parece uma mão e um sapato. Então eles acham isso muito suspeito. Eles vão conversar com o dono da casa e quando estão conversando com esse senhor, ele diz que resolveu tirar isso do seu porão porque o cheiro era horrível, óbvio, mas porque ele achou que poderia ser algo perigoso, algo radioativo. Então ele precisou da ajuda de mais 3 homens para tirar aquele tambor de lá e colocar na calçada, que foi onde ele deixou para que a polícia recolhesse. Então a polícia recolheu aquilo e levou para análise. Chegando na análise, como eu disse, o cheiro era tão ruim que todo mundo na análise inicial e na autópsia estava usando máscara de gás porque não dava para aguentar o fedor. Então eles abriram o tambor e começaram a tirar umas bolinhas que tinha dentro. Quando eles abriram esse tambor, eles viram que tinha algumas bolinhas brancas. Tinha cerca de 90 quilos dessas bolinhas brancas. Então eles resolveram que iam tirar essa bolinha cuidadosamente para não perder nenhuma, para que pudesse analisar todas. Então, por causa desse cuidado todo, na remoção dessas bolinhas, demorou cerca de 2 horas a 2 horas e meia para remover o corpo de dentro do tambor. E isso tudo foi gravado, só que eu não posso mostrar aqui porque é muito forte essa cena e o YouTube vai cortar o alcance do meu vídeo. Então eu não posso botar as imagens dessa remoção do corpo. Assim que eles removeram o corpo, os policiais já perceberam que era uma mulher e que ela estava totalmente vestida. Jaqueta, blusa, saia, estava tudo no lugar, nada foi mexido. Eles acharam muito estranho o jeito que o corpo estava, porque o corpo tinha se transformado em uma múmia, o corpo estava mumificado, era apenas osso e couro. Dentro do tambor, como eu falei, além do corpo tinha essas bolinhas brancas e também tinha a bolsa da vítima, que dentro da bolsa tinha coisas como pente, maquiagem e o mais importante, uma agenda. Só que essa agenda ela estava muito encharcada com o líquido ali do corpo, ela estava muito danificada e os detetives acharam que não ia servir para nada, ia ser só uma peça inútil ali, mas eles resolveram levar para os peritos, para que os peritos tentassem secar aquela agenda e ler o que estava escrito. Então eles levaram para essa análise. E dentro do tambor também eles encontraram um medalhão que estava escrito Patrice, amor, tio Phil. Então eles tinham um nome, Patrice. Então eles só precisavam do resultado da autópsia para ter mais informação e ir atrás de alguém com o nome Patrice que tivesse desaparecido. Pelas roupas que a mulher estava usando, eles suporam que fazia mais ou menos uns 30 anos que ela tinha sido colocada dentro daquele tambor, porque ninguém mais usava roupas daquele tipo. Então eles começaram a pensar nessa forma. Mas só que só ia ter um resultado assim mais detalhado quando a autópsia saísse. E quando a autópsia saiu, veio uma enorme surpresa. A vítima estava grávida de 9 meses quando foi assassinada. Ela levou 10 golpes na cabeça, o que demonstrava que a pessoa que matou ela estava com muita raiva dela. E ela levou essas pancadas com um objeto pesado, o que destruiu a cabeça dela. Então, essa provavelmente foi a causa da morte.
Um dos envolvidos na autópsia, ele era da América do Sul e ele notou que a vítima ela tinha obturações de ouro. Uma coisa que não era comum nos Estados Unidos, mas que era comum sim na América do Sul. Então essa vítima, ela era latina. A polícia começou a montar um perfil. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, 1,50 m, latina, de nome Patrice, que tinha desaparecido por volta ali de uns 30 anos. Então com essas informações, eles começaram uma busca. A polícia de Nassau pediu ajuda às polícias dos condados vizinhos e começaram essa busca enorme, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhuma Patrice tinha desaparecido, nenhuma mulher naquele perfil tinha sumido, então não deu em nada. Sem ter como seguir por esse caminho, eles resolveram pegar outro. Eles foram analisar o passado da casa onde o corpo foi encontrado. E quando eles estavam ali analisando o passado dessa casa, eles descobriram que na década de 80 o proprietário tinha feito uma reforma no porão. Então, se ele fez uma reforma no porão, ele tinha que ter encontrado aquele tambor. Isso foi bem suspeito. Então, baseado nisso, eles foram atrás do dono da casa na época e foram conversar com ele. Quem foi conversar com o proprietário foi o detetive Brian. E o detetive falou que quando ele começou a conversar ali com o suspeito, porque até o momento ele era um suspeito muito forte, afinal de contas ele tinha feito uma reforma no porão e ele tinha que ter visto aquele tambor, não tinha como não ver. O proprietário da casa falou que ele nunca tinha mexido em nada e o detetive achou isso bem estranho, né? Porque tinha os documentos que falavam que ele tinha feito uma reforma. E ele falou, eu não mexi em nada, eu não fiz reforma nenhuma naquele porão, nunca mexi em coisa nenhuma naquela casa. Mas eu vi um tambor sim no porão. Porém eu deixei lá e não mexi porque eu achei que era um entulho. Então sim, ele realmente viu um tambor lá. Bom, o detetive Brian foi embora e ficou com uma pulga atrás da orelha, mas resolveu que ia voltar outra hora. Lembra que eu falei que eles disseram que a agenda seria inútil? Então, eles estavam errados. A perícia, eles conseguiram secar ali um pouco as páginas e no meio das páginas eles encontraram um bilhete. Nesse bilhete dizia, não fique bravo, eu disse a verdade. E isso para os policiais significava muita coisa. Ela se sentia culpada por alguma coisa e que essa pessoa que ia receber esse bilhete, ela tinha um grau de intimidade. Porque se ela não tivesse intimidade com essa pessoa, ela não daria a mínima. E também junto com esse bilhete, também tinha alguns outros números que a polícia não conseguia identificar muito bem, mas pessoa que pudesse se tratar de alguma coisa da imigração, então mandaram para análise. Enquanto isso estava em análise, um repórter da época chamado Oscar, que estava ajudando ali na investigação, ele encontrou uma coisa estranha. Os documentos da casa tinham sido alterados. A reforma não foi feita na década de 80, mas sim na década de 60, que bate melhor ali com a época que a vítima teria desaparecido. O proprietário da casa na época da reforma era um homem chamado Howard Elkins. O Howard tinha uma vida aparentemente normal, ele era casado, vivia em um lugarzinho tranquilo, só que na época da reforma do porão, ele era diretor de uma fábrica de plástico. E isso chamou muita atenção da polícia, porque se ele era diretor de uma fábrica de plástico, ele poderia muito bem ter pegado um tambor de 200 litros sem que ninguém desse a mínima importância para aquilo. Quando os detetives começaram a conversar com o Elkins, eles começaram a perguntar algumas coisas, e o Elkins dizendo que não sabia de nada, mas o Elkins falou uma coisa. Ele disse, quando eu morava naquela casa, eu tinha uma amante. Então eles começaram a perguntar sobre essa amante. Etnia, cor do cabelo, roupas que ela gostava de usar. E simplesmente o Elkins disse que não lembrava de nada. Então me diga aí vocês, como uma pessoa tem uma amante, que essa pessoa tem uma relação íntima, né? Afinal de contas, ela tá traindo uma pessoa que ela supostamente ama com outra pessoa. Então tem que ter ali uma ligação entre as duas. Então como que ele tinha essa amante e ele não lembrava de absolutamente nada dessa mulher? A menos que ele tenha tido um caso de ter levado uma pancada na cabeça e perdido totalmente a memória, não fazia o menor sentido. Então, desconfiados do Elkins, eles pediram uma amostra de DNA dele para bater ali com a do feto, saber se ele tinha algum parentesco, mas ele se negou, ele disse que não ia dar amostra nenhuma, ele queria que eles fossem embora da casa, e nesse momento o detetive Brian olhou na cara dele e falou, eu vou embora, mas eu vou voltar e eu vou te prender. O Elkins não falou absolutamente nada, só ficou olhando, então os detetives foram embora. Lembra que eu falei que eles tinham achado alguns números naquela agenda que disseram que era inútil? Olha só como é que é as coisas, né? Disseram que a agenda era inútil, mas serviu para muita coisa. Aqueles números que eles mandaram para os agentes da fronteira deu resultado. A vítima foi identificada. A vítima era Reina Angélica Marroquim.
ela tinha 28 anos, trabalhava como vendedora de flores de plástico, vivia ali na Baixa Manhattan, estava aprendendo inglês, vinha de El Salvador e tinha entrado no país, ali nos Estados Unidos, em agosto de 1966. Então, finalmente, a vítima tinha um rosto e tinha um nome. Depois de secar bastante a agenda, eles conseguiram coletar mais coisas, números de telefone. Então eles começaram a ligar para todos os números da agenda, porém estava sendo um trabalho inútil, afinal de contas faziam cerca de 30 anos que essa mulher tinha desaparecido, a maior parte dos números nem era dos donos originais mais e a maioria nem funcionava. Só que um desses números atendeu. Uma mulher chamada Cat atendeu e disse que sim, conhecia a Reina. Então chegamos a algum lugar. Quando os investigadores foram conversar com a Cat, ela disse que era muito amiga da Reina e que a Reina tinha dito uma coisa para ela. A Reina falou que estava grávida do seu patrão e que o seu patrão disse que ia largar a esposa para ficar com ela. Então ela ficou muito feliz quando soube disso. Só que depois de um tempo a Cat recebeu um telefonema da Reina dizendo que o patrão dela tinha mentido, que ele jamais ia largar a esposa, que ele tinha falado tudo pra ela, que ele nunca ia deixar a esposa pra ficar com ela e que ela tinha feito uma enorme besteira. A Reina conversou pra amiga que ela tinha ligado pra esposa do seu patrão e tinha contado tudo, dito quem ela era, dito que ela estava grávida e que o seu patrão ficou muito revoltado com ela quando ela contou isso tudo e que ele disse que ia matar ela. Ela disse que estava com medo e queria que sua amiga fosse até sua casa. Então a Cat, atendendo ao pedido da Reina, foi até a casa dela. Só que quando a Cat chegou lá, as portas estavam abertas, estava tudo no lugar. Porém, a Reina não estava na casa. Quando ela viu aquilo, ela ficou desesperada, ela sabia do que estava acontecendo, da ameaça, então ela correu até a polícia e contou que a sua amiga tinha desaparecido. Porém, os policiais não deram atenção a ela, disseram simplesmente que era uma adulta e 4 horas era muito pouco para ir atrás de alguém. Afinal de contas, ela podia simplesmente ter deixado tudo e ido embora, ter deixado as coisas lá na casa, as portas abertas, uma coisa que não faz o menor sentido, mas eles não quiseram ir atrás. Então a Cat disse que nunca mais viu a Reina. Então, com essa história da Cat, os investigadores começaram a juntar tudo. Tudo fazia muito sentido agora. A Reina, ela vendia flores de plástico. E o Elkins, ele era diretor de uma fábrica de plástico. A Reina disse que era amante do seu patrão. E o Elkins assumiu que tinha um amante. O Elkins, ele, como era diretor de uma fábrica de plástico, ele poderia muito facilmente pegar um tambor de 200 litros sem ninguém dar a mínima importância para aquilo. E as bolinhas que eles encontraram dentro do tambor eram de plástico. Então fazia muito sentido. E além de tudo, o corpo da Reina tinha sido encontrado na casa do Elkins. Não tinha mais escapatória para ele. A polícia ia atrás dele até que eles descobriram que o Elkins tinha sumido. A esposa do Elkins tinha ido até a delegacia e relatado o sumiço do marido. Então a polícia começou a procurar o cara, porque ele já estava praticamente ali pego. Então nessa busca policial eles encontraram o Elkins. Ele estava dentro da garagem de um vizinho, no banco de trás do carro, morto. Ele tinha cometido suicídio, ele deu um tiro na própria boca só para não ser pego. Então os policiais pegaram o DNA do Elkins, juntaram com o DNA do bebê, fizeram um exame e foi 99,96% compatível. O Elkins era o pai. Caso solucionado. A teoria que os policiais elaboraram foi a seguinte: a Reina falou tudo para a esposa do Elkins, ele ficou nervoso e pegou ela lá na casa dela e levou ela para algum lugar para eles conversarem, aparentemente. Só que eles começaram a discutir e nessa discussão ele pegou um objeto pesado e bateu 10 vezes na cabeça dela, o que justifica ter batido tantas vezes porque ele estava com ódio dela. Então ele pegou esse tambor de 200 litros, jogou o corpo dela dentro, pegou aquelas bolinhas lá para fazer peso, cerca de 90 quilos. E ele tinha um barco, então provavelmente a ideia dele era pegar esse tambor, colocar no barco e jogar no mar. Só que ficou pesado e ele não era um homem tão forte assim. Se ele pedisse a ajuda de alguém, alguém ia desconfiar. Então ele foi e deixou o tambor lá embaixo da casa e foi embora até depois. E simplesmente abandonou o corpo dela lá. Esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha para seus amigos, deixa a sugestão de caso aí nos comentários, que eu leio todos os comentários. Me segue no meu Instagram, se você quiser conversar comigo mais pessoalmente, só quiser ver esse meu rostinho bonito lá em fotos. Por hoje é só, até a próxima e tchau.